The grazing lands to the north are sparse. We should move the camp tomorrow. Imagine descobrir que tudo o que você acreditava sobre fé, justiça e sofrimento pode estar errado, ou pelo menos incompleto. Quantas vezes você já se perguntou por que pessoas boas passam por tragédias, enquanto outros que agem mal parecem prosperar? E se eu te dissesse que há um segredo antigo, revelado através da história de um homem chamado Jó, que mostra como transformar dor em força e injustiça em sabedoria? Muitos ignoram essa verdade, mas quem a conhece encontra um caminho para superar qualquer adversidade, recuperar a paz interior e alcançar uma fé que não depende de circunstâncias. Hoje você vai aprender como aplicar esse conhecimento em sua própria vida antes que outro dia de sofrimento passe despercebido. Há uma pergunta que ecoa no coração humano desde os tempos antigos: por que os justos sofrem? Jó, um homem que viveu nas terras de Uz no período dos patriarcas, foi um desses mistérios vivos. Ele possuía riquezas, uma família numerosa e o respeito de todos, e acima de tudo, temia a Deus. Imagine um homem cuja vida parecia perfeita, onde cada amanhecer era sinal de bênção, até que, de repente, o céu azul se tornou um campo de provações invisíveis. Algo estava prestes a acontecer, e o mundo espiritual, embora silencioso, já se movia nos bastidores. O sofrimento, às vezes, chega sem bater à porta. Um diagnóstico inesperado, a perda de um emprego, uma amizade rompida. Cada um de nós já sentiu esse vento gelado que Jó enfrentou. O que poucos percebem é que o sofrimento, quando olhado sob a ótica divina, carrega segredos que só o tempo revela. É como uma escultura. O golpe do cinzel dói, mas revela a beleza escondida na pedra. A sabedoria consiste em não fugir da dor, mas aprender o que ela quer nos ensinar. Como Jó, muitos ainda vivem entre a fé e a dúvida, perguntando-se: por que comigo? No fundo, há algo de divinamente estratégico na dor. Ela não surge ao acaso. Ela molda, refina e desperta o que estava adormecido dentro de nós. E se observarmos bem, perceberemos que os maiores homens e mulheres da história passaram pelo vale antes de alcançar o cume. Jó, sem saber, estava prestes a entrar em um enredo cósmico, onde a fé seria testada diante do próprio trono de Deus. E é nesse ponto, quando o silêncio se torna ensurdecedor, que o verdadeiro mistério começa a se revelar. Jó era o tipo de homem que todos respeitavam, não apenas por sua riqueza, mas por sua integridade. Vivendo nas antigas terras de Uz, ele se destacava como alguém que unia prosperidade material e pureza espiritual, algo raro até nos dias de hoje. Era um homem que trabalhava com diligência, cuidava dos seus bens e ainda encontrava tempo para agradecer a Deus por cada amanhecer. Seus vizinhos o viam como exemplo. Seus servos o admiravam. E, no entanto, poucos sabiam que, por trás daquele semblante sereno, havia uma fé construída com disciplina e amor inabalável. Sua família era grande e unida. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e zelava por cada um como um pastor que protege o seu rebanho. Ele oferecia sacrifícios constantemente, temendo que algum deles pudesse, até sem querer, ofender ao Criador. Era um pai que não apenas ensinava sobre fé, mas vivia a fé. E, de certa forma, isso o tornava símbolo de tudo que é justo e temente.
Quem nunca desejou ter uma vida assim, abençoada, equilibrada, cercada de amor e respeito? Mas o mais curioso é que Jó não era israelita. Mesmo assim, reconhecia e honrava o Deus verdadeiro. Isso mostra que a conexão divina não se limita à origem, à cultura ou ao território. É como hoje, a fé genuína pode nascer em qualquer coração disposto a ouvir. Jó se tornou, sem perceber, um farol de esperança para todos que buscam servir a Deus em meio a um mundo confuso. E foi justamente essa luz intensa que chamou a atenção de alguém nas alturas. Alguém que duvidava da pureza dessa fé. Em um cenário invisível aos olhos humanos, algo grandioso acontecia. O conselho celestial se reunia, anjos, mensageiros e o próprio Criador. No meio desse encontro, surge uma figura sombria, astuta e questionadora. Satanás. Ele observa o mundo, percorre a terra e lança uma provocação que ecoa até hoje. Jó é fiel apenas porque tudo lhe vai bem. Era o início de um debate cósmico, um embate entre a confiança e a desconfiança, entre a fé e a suspeita. O palco do sofrimento humano começava a ser montado e Jó seria o protagonista sem nem saber que estava em cena. Deus, conhecendo o coração de seu servo, permite que a prova venha, não como punição, mas como demonstração da força da verdadeira fé. É como quando um mestre sabe que o aluno está pronto para o teste final, não para humilhá-lo, mas para revelar o quanto ele aprendeu. Jó seria esse aluno. E nas alturas, os anjos observavam em silêncio, enquanto o destino de um homem justo se tornava testemunho para toda a eternidade. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, não sentimos que estamos sendo testados sem entender o motivo? Esse diálogo celestial revela uma verdade desconfortável. A fé genuína só se prova na adversidade. Quando tudo vai bem, é fácil dizer, Deus é bom. Mas quando as bênçãos desaparecem, é aí que descobrimos se realmente confiamos. Jó estava prestes a descobrir o peso e o poder dessa confiança. E enquanto o céu tomava sua decisão, as nuvens da provação começavam a se formar sobre as terras de Uz. A tempestade chegou sem aviso. Em um único dia, Jó recebeu notícias que fariam qualquer homem desmoronar. Seus bois foram roubados, seus servos mortos, seus camelos levados e, por fim, um vento devastador derrubou a casa onde estavam seus filhos. Cada mensageiro trazia uma tragédia maior que a anterior. Imagine a dor, não apenas da perda material, mas do silêncio que segue quando o coração se parte em 1000 pedaços. Jó rasgou suas vestes, caiu no chão e, ainda assim, pronunciou palavras que ecoam pela eternidade. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O mais impressionante não foi a calamidade, mas a reação. Em vez de culpar a Deus, Jó manteve a reverência. É como aquele momento em que tudo parece ruir. O emprego se vai, a saúde falha, alguém parte, e mesmo assim, você escolhe confiar. Essa é a fé que não depende do que se vê, mas do que se crê. E é justamente esse tipo de fé que o mundo moderno tem dificuldade em compreender. Quando tudo dá errado, nossa tendência é buscar culpados. Jó, porém, buscou o propósito. É curioso como as provas expõem o que há de mais verdadeiro em nós. O sofrimento é o espelho da alma, revelando se nossa confiança está nas bênçãos ou no abençoador. Jó não apenas perdeu tudo, ele perdeu o que mais amava, e mesmo assim não se rebelou. É nesse tipo de fé silenciosa, firme e profunda que o céu se alegra. Mas o inimigo, insatisfeito com a resistência de Jó, ainda não havia terminado sua obra. Um novo golpe estava sendo preparado. Depois de perder tudo, Jó encara agora a dor que corrói o corpo. Satanás recebe permissão para tocar sua saúde, e ele se vê coberto de feridas.
sentado sobre cinzas, em meio à poeira de sua própria desesperança. Cada coceira, cada ferida, cada dor era um lembrete cruel da fragilidade humana. Imagine alguém que já perdeu tudo, agora lutando contra seu próprio corpo e ainda assim mantendo a mente firme em Deus. É um desafio que poucos conseguiriam suportar sem murmúrio, e Jó, incrivelmente, o fez. Sua esposa, tomada pelo desespero, sugere algo radical: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó, mesmo cansado, ferido e solitário, responde com sabedoria e fé, mostrando que a verdadeira devoção não depende das circunstâncias. É como quando alguém nos provoca no trabalho ou em casa. A paciência e a firmeza diante da pressão revelam nossa verdadeira força. Jó nos ensina que, mesmo na dor extrema, é possível manter o equilíbrio e que a fé verdadeira se manifesta mais forte justamente quando tudo parece perdido. Esse estágio da prova nos lembra de que a vida frequentemente testa não apenas nosso patrimônio, mas também nosso corpo e nossa resistência emocional. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento silencioso, mesmo que o mundo diga o contrário. Jó se torna um exemplo vivo de resiliência e, ao observar sua dor, percebemos que o sofrimento físico, embora intenso, pode revelar a grandeza da alma quando se mantém a conexão com o divino. E enquanto ele lutava com sua carne, outros desafios espirituais se aproximavam, ainda mais sutis e complexos. Após dias de sofrimento, o silêncio de Deus sobre a vida de Jó pesa mais que qualquer dor física. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam para consolá-lo, mas inicialmente permanecem em silêncio, 7 longos dias, sentados ao lado de Jó, compartilhando sua angústia. Esse gesto simples e silencioso já é uma lição. Às vezes, não há palavras capazes de aliviar a dor do próximo, apenas a presença atenta e solidária. No mundo moderno, quantas vezes subestimamos o poder de simplesmente estar ao lado de alguém em sofrimento? Mas o silêncio se rompe e os amigos começam a falar. Suas palavras, embora bem intencionadas, se transformam em acusações veladas, sugerindo que Jó deveria ter pecado para merecer tal sofrimento. Aqui surge o conflito clássico entre fé e julgamento humano. Quantas vezes nos sentimos incompreendidos, mesmo quando agimos com retidão? Jó se vê em um dilema: defender-se da injustiça dos amigos, mas sem perder a confiança em Deus. É um aprendizado poderoso para todos nós. A verdadeira fé muitas vezes se prova em meio à incompreensão alheia. Apesar do julgamento, Jó não se rende. Ele clama pela justiça divina e questiona o silêncio do Criador, demonstrando que é possível unir dor, indignação e reverência. Este momento nos ensina que é humano sentir revolta diante da injustiça, mas que podemos transformá-la em crescimento espiritual. Jó permanece firme e, mesmo quando as palavras dos amigos parecem cortantes, ele não perde a conexão com Deus. E enquanto o debate se intensifica, ele se prepara sem saber para o confronto mais profundo: o diálogo com o próprio Criador. Jó, diante das acusações de seus amigos, não se cala. Ele levanta a voz, mistura fé e indignação e questiona a razão de tanto sofrimento. É como quando alguém se sente injustiçado na vida. A pergunta, por que comigo, surge naturalmente. Esse clamor humano diante do mistério divino revela a complexidade da fé. Não é submissão cega, mas busca por sentido em meio à dor. Jó nos mostra que questionar não é falta de fé, mas coragem de enfrentar o desconhecido. O debate entre Jó e seus amigos é intenso e profundo. Cada argumento traz reflexões sobre justiça, culpa e responsabilidade. Bildade e Zofar representam a voz do mundo, que quer explicações simples e respostas rápidas, enquanto Jó encarna o espírito inquieto, que percebe a vastidão do mistério de Deus.
Esse diálogo é aplicável hoje. Muitas vezes nos sentimos pressionados a justificar nossa vida para terceiros, quando na verdade nossa conexão com o divino é pessoal e única. O segredo está em manter a integridade, mesmo diante da crítica alheia. No coração de Jó, o clamor se transforma em oração silenciosa e firme. Ele questiona, busca entender, mas nunca abandona a fé. E nesse momento de tensão, percebemos que o sofrimento não é apenas dor, é laboratório da alma, onde se testam paciência, coragem e confiança. O debate humano termina, mas algo maior se aproxima. A voz de Deus, pronta para revelar sabedoria que vai muito além da compreensão humana. De repente, uma tempestade se levanta e tudo muda. O redemoinho traz consigo a voz do Criador. Deus fala não com explicações simples, mas com perguntas que revelam sua imensidão. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? É um momento de reverência e humildade, que mostra o quanto a sabedoria divina está além da compreensão humana. Para nós, é como olhar para o céu estrelado e sentir a pequenez diante da grandeza do universo, mas também a beleza de fazer parte dele. A resposta de Deus não visa humilhar Jó, mas abrir seus olhos para a vastidão do plano divino. Cada detalhe da criação, cada fenômeno natural, cada vida, segue uma lógica que muitas vezes nos escapa. Jó, ao ouvir essas palavras, percebe que não se trata de punição, mas de ensino. É um lembrete de que na vida real, muitas vezes nos preocupamos demais com o que não controlamos, esquecendo de confiar no curso natural das coisas e na sabedoria que nos guia silenciosamente. Neste encontro com o divino, Jó aprende a se calar e ouvir. Sua arrogância se transforma em reconhecimento e sua inquietação em reverência. Esse silêncio é poderoso, é a aceitação de que nem tudo precisa ser compreendido imediatamente e que a fé verdadeira se fortalece ao contemplar a magnitude de Deus. Enquanto ele contempla essa revelação, um novo capítulo de sua vida se aproxima, um capítulo de arrependimento, humildade e restauração. Diante da voz de Deus, Jó se humilha e reconhece sua limitação. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. É o momento em que a experiência do sofrimento se transforma em sabedoria profunda. Ele percebe que a vida, mesmo nos golpes mais duros, carrega lições invisíveis e que a fé não é apenas confiar nas bênçãos, mas também permanecer firme no vazio. Todos nós, em algum momento, passamos por esse despertar silencioso da alma, quando compreendemos que a humildade é a porta para a transformação. E então, a restauração divina acontece. Deus devolve a Jó o dobro de tudo o que havia perdido, riquezas, família e saúde, mostrando que a perseverança e a fé verdadeira nunca passam despercebidas. É como plantar uma árvore e vê-la florescer anos depois. A paciência e a confiança rendem frutos que muitas vezes superam nossas expectativas. Este é um lembrete para todos nós de que os ciclos da vida podem trazer perdas temporárias, mas a fidelidade e a perseverança sempre encontram retorno. Mais do que a recuperação material, a maior transformação ocorre no espírito de Jó. Ele se torna símbolo de esperança, fé e resiliência para gerações inteiras. Sua história nos ensina que a adversidade, quando enfrentada com coragem e integridade, pode revelar forças escondidas e preparar o terreno para bênçãos ainda maiores. E enquanto ele se levanta mais forte, o último ensinamento sobre a vida, o sofrimento e a fé começa a se revelar. A história de Jó nos leva a refletir sobre o propósito do sofrimento. Mesmo diante da dor extrema, sua fidelidade permaneceu intacta, mostrando que a verdadeira fé não depende de recompensas visíveis.
é um lembrete para todos nós. Desafios, perdas e provações não surgem por acaso, mas carregam ensinamentos que fortalecem a alma e moldam nosso caráter. Em cada lágrima há um convite à resiliência, e em cada silêncio de Deus, uma oportunidade de crescimento. Jó inspira gerações, lembrando que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está presente, conduzindo cada passo, mesmo que invisivelmente. Essa mensagem nos encoraja a enfrentar a vida com coragem, a confiar em nosso caminho e a não nos deixarmos abalar pelas tempestades. Como ele, podemos aprender a transformar dor em aprendizado e fé em força, reconhecendo que cada desafio é uma ponte para uma vida mais profunda e significativa. E assim, encerramos este capítulo com a certeza de que a experiência de Jó não é apenas uma história antiga, mas um guia atemporal. Ele nos ensina que a paciência, a perseverança e a devoção são a chave para navegar pelos mistérios da vida. E enquanto refletimos sobre sua trajetória, percebemos que o ciclo da fé, da provação e da restauração continua, sempre convidando-nos a olhar para o próximo desafio com olhos de esperança.